Gente, todo mundo ouvindo, então, olha, eu nem vou falar mais, chega, já cansei vocês. Lívia, por favor, fale-nos sobre o INSS digital, esse trem que chegou aqui pra gente já mais tardiamente, graças ao professor José Roberto Sodero, que chegou, porque senão nem teríamos ainda. Mas vou deixar você falar, Amanda. Primeira coisa, clique nos corações, porque é de graça. E se parar de clicar, eu paro de falar. Vamos lá. Eu recebo diariamente várias perguntas sobre o INSS digital, apesar dele já ser uma realidade aí há quase 2 anos. Mas alguns estados ainda nem têm convênio com a OAB, ainda nem tem convênio com o INSS digital. Então, para a gente se familiarizar, quando a gente fala em convênio da OAB com o INSS digital, a gente lembra da ACT. Então, quando a gente fala em ACT, a gente está falando desse acordo de cooperação técnica que foi firmado entre o INSS e algumas entidades. No caso da gente, né, advogados, a entidade é a OAB. Mas esse portal não é só para o advogado, não, tá? Tem para contador, os municípios, assistência social. Então, algumas entidades que firmaram esse acordo também utilizam um portal como o nosso, que eu chamo de portal ACT, SAG Entidade. Eu chamo muito de SAG Entidade. E algumas pessoas chamam de portal do advogado. E, assim, várias pessoas separam o INSS digital com o meu INSS. Na minha concepção, isso é o que eu estou dizendo. Eu não vi nenhuma doutrina, nada trazendo esse conceito, mas na minha concepção, INSS digital é tudo. Tudo que é eletrônico, para mim, na minha concepção, o INSS digital são todas as ferramentas eletrônicas que o INSS disponibiliza. Então, o meu INSS, que foi a primeira que apareceu, né, que é aquele portal cidadão, também faz parte do INSS digital. Então, ele faz parte dessa dinâmica eletrônica do INSS. Mas as pessoas já se familiarizaram no dia a dia, né, a chamar o portal do advogado de INSS digital e o portal cidadão de meu INSS. A gente já faz essa... Eu sempre falo isso nos cursos, mas de tanto eu ouvir as pessoas falando comigo, eu já estou falando assim também. Então, assim, INSS digital, na verdade, é tudo. Tudo que é eletrônico, que faz parte do INSS. Então, o portal de recursos, o e-recursos, ele faz parte do INSS digital. O meu INSS, ele faz parte dessa dinâmica, né, de INSS digital. Mas o que interessa para a gente é o portal do advogado. O meu INSS não só interessa para a gente, mas para todo mundo que busca um serviço do INSS, para o cidadão, para as entidades, para a gente. Só que o que acontece? A pergunta que eu mais recebo, que é assim, eu até salvei algumas aqui, que eu estou usando o computador, botei aqui no... Estou usando o celular, coloquei no meu computador as perguntas. A carro-chefe é, Lívia, você utiliza mais qual sistema? Do meu INSS ou do INSS digital, que é o portal do advogado, né? Quando pergunta, eu já sei. Você utiliza o qual? Eu digo para vocês, sem medo de errar, que se eu pudesse falar assim, você só vai poder usar uma agora, não vai poder mais usar outro, ou um ou outro, você usaria o qual? O portal do advogado. Por uma questão de gestão, até minha, processual, tá? Por quê? O portal do advogado, digamos que seja o PJE administrativo. Então, por lá, eu consigo reunir todos os meus processos. Com uma única senha, eu tenho acesso a todos os meus processos. Eu consigo cumprir exigência. Eu consigo conversar com o servidor a qualquer momento, em qualquer fase do processo. Até depois de concluído, ele não vai ver, mas se eu quiser, eu posso colocar algum documento, alguma coisa lá. Ele não vai ver, não vai nem se manifestar, mas eu posso colocar. Então, assim, eu acho que a dinâmica do portal do advogado, ela é melhor, no meu caso, de gestão mesmo, até de gestão de escritório e de processo. O que acontece? Só que algumas pessoas não têm ainda, tem estados que não têm, que a OAB ainda não fez esse acordo, porque entendam uma coisa, esse acordo é estadual. Então, cada OAB de cada estado, ela tem que buscar o INSS, a comissão, né, estadual, procurar o INSS para firmar o acordo e o INSS disponibilizar esse portal para aquele estado. Isso varia e vai variar a quantidade de serviço de estado para estado. Então, com certeza, no meu portal tem muito mais serviço do que para vocês de São Paulo. Foi um dos estados que entrou por último aí. O Nordeste é a região que mais tem esse serviço do INSS digital já disponível. Então, o Nordeste é a região que tem um número maior proporcionalmente. Tá? São Paulo foi um dos estados que entrou, acho que, salvo engano, no ano passado, não foi?
Você lembra? São Paulo entrou ano passado, sim. Isso. Então, o que acontece? A gente aqui, o INSS digital, na verdade, ele veio como sistema digital aqui na minha cidade em abril. Só que o que acontece? Era o servidor que tinha o portal que a gente chama do GET, né? Que ele fazia a tarefa lá. O que eu fazia? Levava a documentação lá no INSS, entregava para ele, ele escaneava, ele nomeava, ele fazia tudo e gerava lá, me dava o protocolo. Eu não tinha como fazer isso. Quando em outubro de 2018, para a gente aqui, foi disponibilizado o portal do advogado para a entidade conveniada. Aí a gente começou a utilizar. Então, de INSS digital já tem mais de 2 anos, de portal de advogado, do advogado vai fazer 2 anos agora no final desse ano. Então, o que acontece? A maior dificuldade das pessoas é conseguir montar um processo, porque montar o processo não é só jogar o documento lá. O INSS traz algumas regras específicas que você tem que cumprir, até para você conseguir juntar um documento, para você fazer com que o seu processo, teoricamente, ande mais rápido, mas não existe, é uma regra, tá? Eu vou logo dizer para você, logo de cara, que foi uma das perguntas que eu recebi também, se é mais rápido fazer pelo meu INSS ou pelo portal do advogado. É uma das perguntas que eu sempre recebo. Gente, quando você vê alguém falar assim, porque eu tive um processo que eu dei entrada de manhã e de noite saiu o deferimento. Isso é um caso em 1 milhão, tá? Não existe regra de organização de processo para que isso aconteça. Não existe. E eu estou falando de uma pessoa que mexe com processo administrativo desde 2015. Então, não que eu seja velha, mas eu peguei uma boa parte do processo físico e eu adorava. Eu sou do papel, então, hashtag saudade de processo físico, de sentar na mesa, pegar o zóio do servidor e dizer aqui, ó, você não está vendo, preste atenção nesse documento. Então, assim, o processo mais rápido que eu já tive na minha vida era quando era físico, entrava com agendamento e saía com a carta de deferimento. Então, assim, nessa época, sim, mas em tempos de processo eletrônico, quando você vê alguém postar, é sensacionalismo. Acontece, Lívia? Acontece sim. Mas quando é que vai acontecer? Quando o requerente ele está com o quinis todo redondo, a vida toda organizada. Se o profissional fez isso e fez o pedido e saiu, é porque ele já fez um acerto antes. Ele já organizou o quinis antes. Porque quando está redondinho, realmente, gente, pode sair no mesmo dia. Até um LOAS idoso, quando o CAD único está atualizado, tirando a época de pandemia, né? Quando o CAD único está atualizado, quando a renda está tudo ok, a pessoa está com idade certa, pode ter certeza que pode acontecer de sim sair rápido, de ser analisado rápido, até porque o servidor ele ganha uma pontuação. A pontuação maior que ele recebe, salvo engano, são 20 pontos, é para conclusão de processo, seja deferimento ou indeferimento. Então, assim, essa ideia de que eu já ouvi em alguns perfis, aí eu não me manifesto para não perder meu réu primário, mas isso aí é um caso em 1 milhão, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Previdenciarista, se quiser previdenciarista, tem que entender que vai sofrer. E não é pouco, não. Entendeu? Então, vamos colocar logo isso na cabeça, porque só vai ficar quem realmente for forte. Então, não pega esse bonde andando aí de perfil que diz que botou um requerimento de manhã e de noite saiu o deferimento, aí de falar, é isso que eu quero. Vou protocolizar 20. No outro dia, eu tô com 20 honorários. Se fosse assim, era bom, hein, Bruna? Então, vamos deixar isso bem claro. E agora, com essa nova regra, eu não tenho como explicar isso para vocês numa live, não tem como, mas eu convido vocês a verificar o ofício circular número 2, que ele traz todo o fluxograma, fala de SEAB, de ELAB, e agora já apareceram um monte lá, até central de contabilidade, tem processo de LOAS que vai e todo mundo fica ali, o que é isso? Nem eu sei tudo, gente, porque cada dia aparece uma seção de reconhecimento de direito lá diferente. Então, tá? Então, assim, o que acontece? Então, Lívia, se você me disse que não tem diferença e que você gosta mais de utilizar o portal do advogado, por que você ainda usa o meu INSS? Quais são os riscos de usar o meu INSS, no meu ver? Talvez eu não tenha tanto esse risco por causa da cultura dos meus clientes, tá? E da minha realidade de cliente. Mas Bruna, com certeza, vai ter muita dor de cabeça com isso morando no lugar urbano, que é, você dá a entrada pelo meu INSS, o cliente vai lá mudar a senha. E aí você tá crente achando que você tá com a senha, chega no dia do... Aí você fala, tive tanto problema, eu deixei para cumprir a exigência agora à noite. Se for um fatal, quando você clica no sistema, tá lá, não dá divergência. Você vai tentar renomear, dá erro. Você perde a senha que tinha, ele perde a dele, e o cliente nem disse para você que mudou. Se você perguntar, ele ainda vem com a cara mais lá, vai dizer, não, doutora, não mudei, não.
Então, assim, esse para mim é o maior risco do meu INSS, é você não ter controle sobre a manutenção disso, porque você não tem. Porque se o cliente, e o cliente pode pedir a senha, é um direito dele ter a senha, né, de acompanhar e tudo. Então, assim, para mim já é um fator que já prejudica, no meu caso, o meu trabalho. Ou o cliente todo dia abrir, todo dia te ligar. Sabe o cliente que pede o número do processo, todo dia te liga? É a mesma coisa quando ele tem a senha, é como se ele tivesse o número do processo dele. Então, isso já é um fator que você já não vai ter uma tranquilidade para trabalhar, tá? Quando é que eu uso o meu INSS? De regra, quando o meu cliente não assina e não tem condições de fazer uma procuração pública. Eu sei que em alguns estados tem isenção para procuração administrativa. Aqui a gente não tem, tá? Então, assim, quando eu preciso da entrada logo, uma emergência, eu preciso da entrada. Antes eu dava entrada para garantir ideia, confiando na obrigação do servidor de abrir exigência, e isso acabou. Vou logo dar esse spoiler aqui, que o decreto que saiu agora, 10.410, tirou a obrigatoriedade da exigência. Então, esqueçam reabertura por não emissão de exigência, porque isso não vai existir mais. Então, assim, para mim, a vantagem de fazer pelo meu INSS é justamente quando o meu cliente não tem condições de me dar poderes explícitos, não é escrito, porque o INSS exige que seja uma procuração pública. Cliente que não assina por algum impedimento, então eu uso o meu INSS. Só uso assim. E os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, que no portal do advogado não tem. Em nenhum lugar tem. A gente tentou agora usar para rural, não deu certo e acabou e saiu até lá. Então, para auxílio-doença, auxílio-acidente, vai ser sempre por lá, tá? O INSS não aceita, Lívia, para procuração a rogo com 2 assinaturas. Não aceita. Essa questão da assinatura a rogo é para outro tipo de documento e ele sugere que o servidor vai estar presente. Então, isso é entendimento de servidor. Antes, quando era físico, aqui na minha agência, o servidor aceitava a procuração a rogo. Mas, se eu não me engano, é 400 e alguma coisa. Eu não vou lembrar o artigo agora da IN, que fala que a procuração é pública. Então, e agora que a gente está lidando com servidores de todo lugar do país, você vai juntar uma procuração e o processo vai ser indeferido. Por quê? Porque não tem, na IN agora atual, considerando a DER antes do decreto, a única coisa que não obriga o servidor a abrir exigência é a procuração. Então, se você juntou tudo bonitinho, só não juntou a procuração ou juntou a procuração errada, ele pode indeferir. Depois de meses na fila, caiu na mão dele, ele olhou e indefere, acabou. Então, essa ideia de procuração pública com assinatura a rogo não serve para o administrativo. Passa agora, mas passava quando a gente usava na agência. Eu também já usei muito quando era físico, mas só que agora você vai estar no risco. Por quê? Porque a IN é expressa em falar que é procuração pública. Então, é aquela coisa, nem todo servidor conhece a IN. Então, se o seu processo cai na mão de um servidor que não conhece, que ele entende que aquilo dá certo, você vai conseguir. Eu não gosto de correr risco na atual situação que a gente está vivendo hoje. Tá? Processos que vão para todo lugar do país. Eu estava conversando até com a professora Gisele, ela me contando os casos de servidor que ainda discute sobre o que está na IN, dizendo que não é aquilo. Tá? Não estou fazendo crítica ao servidor, até porque eu conheço servidores maravilhosos que dá vontade de trazer para casa, mas a gente sabe que a gente vai encontrar um ou outro ali que vai dar dor de cabeça, como a gente encontra em todo lugar, né? Então, assim, a regra legal, em se tratando de IN, tá? Estou falando de IN, que é o que o servidor está diretamente subordinado e é o que eles ainda respeitam, é que a procuração é pública. Eu não lembro o artigo agora, se alguém tiver aí disponível para olhar. Eu sei que é 400, não sei se é 410, da IN 77, eu não lembro. Se alguém eu não lembro, nem vou arriscar mexer em nada aqui que usa internet. Você não. Fique quieta aí. Então, para a gente só entender, eu vou até fazer um post sobre procuração pública, porque parece uma coisa simples, mas muita gente ainda tem. Quem está começando, né? Ainda tem. Então, essa ideia do simples, para a gente que já tem um tempo, pode ser que seja simples, mas para quem está começando agora, tudo parece ser muito, né, confuso. Então, fica atento à questão da procuração. E aí, o que acontece? Eu utilizo 90%, desde quando veio o INSS digital, o portal do advogado, eu utilizo o portal do advogado. De regra, eu utilizo o portal do advogado. Para mim, a gestão de processo é muito melhor. Porque imagine, você só tem... Eu uso minha senha, nunca consegui entrar com o meu token,
tá? Nunca consegui. Mas para quem consegue, você está com sua vida de processo administrativo na palma da mão. Agora, imagine, você tem 50 processos no meu INSS, se você precisar cumprir a exigência, você tem que estar toda hora. Sai, volta. Sai, abre de novo. Caiu, volta. Então, assim, eu acho que para a gente que vive na correria, que a gente precisa simplificar a nossa vida, o meu INSS traz uma dor de cabeça maior. Mas tem gente que ainda não tem essa praticidade do portal do advogado e vai ter que bater cabeça com o meu INSS ainda. Outra vantagem do INSS do portal do advogado, você pode juntar petição a qualquer momento. Como é que é o portal lá? Você abre o portal e aí o que acontece? Você vai abrir a tarefa para olhar, você tem os anexos e tem o detalhamento da tarefa, tá? No detalhamento da tarefa, aquilo é a movimentação do processo. Tudo que acontece no processo tem que estar ali. Se o servidor te ligar, porque essa semana eu descobri que eles estão ligando para o número do escritório para informar de exigência, que isso não acontecia antes, só que agora está acontecendo. E eu dou o meu número. Essa é outra coisa que eu quero falar logo no início. Tudo que eu faço de processo, eu coloco os meus dados, e-mail, telefone, tudo para mim. Por quê? A minha realidade são de pessoas que moram na zona rural e que elas não têm contato. E mesmo que tivesse, mesmo que eu morasse onde a Bruna mora, que é mais urbano, tem mais contato, né, telefone com os clientes, o que é que acontece? 498 aí, ó. A Isa, obrigada, Isa. 498, o artigo da procuração. Anota aí, depois vocês vão lá olhar, tá? Da IN 77. Aí o que que acontece? Eu coloco o meu e-mail, eu fiz um e-mail só para receber notificação do INSS. Então, quando migrou para tudo digital aqui, o servidor chegou para a gente e falou, ó, vocês vão ter que colocar na procuração o e-mail que vocês querem receber as notificações do INSS e vocês vão, porque o cliente tem que autorizar esse e-mail também. Então, eu fiz um e-mail só para receber notificação do INSS. Não recebe mais nada, só coisa do INSS, ok? E aí, o que acontece? Eu coloco os meus dados, o meu telefone, tudo meu. Porque imagine, o INSS manda um e-mail para o cliente, você está sobre o efeito do cliente te passar isso para você cumprir, tá? Ou o cliente fica parecendo que ele está sabendo mais do processo dele do que você, porque ele recebeu a ligação ou a notificação, e aí ele vai chegar lá, doutora, tem uma exigência para mim, você não sabia, não? Gente, vocês falam assim, Lívia, mas é só abrir o portal e ficar acompanhando. Ó, eu já até mostrei uma vez a quantidade de processos administrativos que eu já fiz até hoje. Não significa que são processos que eu ainda estou aguardando. Teve muito que já foi indeferido. Mas eu tenho uma quantidade significativa. Não dá para ficar olhando todo dia. Não dá. Só se você só viver para isso. E eu tenho fé em Deus que quem está aqui, que ainda não acha que tem muito, vai ter tanto que não vai dar conta. Então, vai chegar um tempo que a gente não consegue fazer essa administração de estar todo dia abrindo o portal para olhar o processo. É humanamente impossível isso. A gente não só vive para isso. Então, o e-mail facilita, porque o INSS está obrigado a te mandar. Se Lívia emite uma exigência, não me manda e-mail, indefere por não cumprimento, cabe reabertura, porque ele deveria fazer a notificação. Está lá na IN também no artigo de exigência, não sei se é o 678, eu sou péssima para artigo de cabeça, mas está lá, a IN traz os capítulos, no processo administrativo, tem lá tem falando uma parte só sobre cumprimento de exigência, apesar que com o decreto 10.410 ela já está desatualizada. Vai sair uma IN nova aí daqui para dezembro. Fé no pai que a gente consegue se atualizar. Não, eu vou dizer uma coisa que a Maria Fernanda disse ontem, só te interrompendo, porque, gente, parece que vai sair a Lei 8.213 ainda esse ano. Atualizada. Setembro. Atualizado. Então, vai mudar ainda. Não é nem que vai mudar. Na verdade, a legislação tem que ratificar tudo que veio mudando. E aí, nesse embalo aí, a gente sabe que sempre vem alguma outra coisa, né? Então, vamos recapitular. Eu uso o programa INSS do INSS Digital, o portal do advogado, tá? E eu faço tudo por lá, a maioria das coisas. O que eu posso fazer por lá, os serviços que estão lá, eu faço por lá. Quando ela começou... Oi. Deixa eu só te interromper, porque eu vi que já perguntaram isso. Inclusive, eu estou fazendo as minhas anotações. Pronto, o portal do INSS que você fala é aqui pra gente de São Paulo, INSS Digital. Isso. Tá, vamos lá. Só para ficar claro até para quem entrou agora. Quando eu falo, porque como eu falei no início do programa, ó, da live, é um programa. Nossa, apresentador. Quando eu falei no início da live, na verdade, tudo é INSS digital. Mas a gente, pelo senso comum do dia a dia, a gente acabou dividindo isso. Então, eu vou evitar estar usando os meus termos para não confundir vocês, tá?
Então, quando eu falar INSS digital, leia-se o portal do advogado. Quando eu falar meu INSS, você já sabe o que é, tá bom? Para não confundir. Depois vocês fazem o meu curso e de tanto eu falar lá no curso, vocês vão acabar se habituando. Então, vamos lá. Eu uso o INSS digital, portal do advogado, e faço tudo por lá. Só os serviços que eu não tenho por lá e questões de benefícios incapacitantes que não tem todos lá. O auxílio-doença mesmo não é por lá. Aí algumas pessoas me perguntaram, Lívia, e o que eu não tenho aqui, como é que faz? Faz pelo meu INSS. Teve uma menina que falou assim, Lívia, eu não tenho o cadastro. Como é que eu faço? Porque agora já mudou, a gente já tem um portal 2, que é o Gerinde, né? O pessoal está chamando de Gerinde. O que acontece? É o mesmo sistema, mudou o layout. Então, tudo que está lá no antigo INSS digital está no Gerinde. Eu vou falar Gerinde porque o pessoal já está chamando assim. A gente já apelida logo os portais para poder criar intimidade com eles. Então, é tudo. Teve gente que falou assim, Lívia, se eu fizer um requerimento no portal velho, eu tenho que fazer de novo no novo? Não, gente, migra tudo. Se você tem uma exigência para cumprir, feito no portal do INSS Digital 1, o velho, no Gerinde, Lívia, eu posso cumprir por lá? Pode, ele vai aparecer lá. Ele vai aparecer a tua vida de processo toda lá. Então, é como se fosse um portal com duas portas. Você escolhe qual você quer entrar. Mas a porta que você entrar, você vai ter tudo que você já tinha lá, tranquilo. O que muda é o layout, né? Algumas ferramentas do sistema, mas, de regra, os serviços disponibilizados em um vai estar no outro, os processos que já estão em um vão migrar para o outro, ok? Eu ainda não acostumei a usar o Gerinde. Tudo é costume. Eu ainda vou no automático, e ontem mesmo eu cumpri 5 exigências, cumpri no velho, faço tudo pelo velho. Eu já fiz no novo e percebi que o layout é melhor para cumprir, eu achei um pouquinho melhor, mas eu ainda não tenho o costume de abrir. Aquelas que vai levantar o dedinho para perguntar, porque eu tô muito como aluna aqui, apesar de já ter assistido o seu... Mas pode perguntar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. Mas, gente, eu tenho que perguntar porque eu não sei. Esse Gerinde, eu anotei que é Gerinde, né? Que é o novo requerimento, www.novorequerimento, porque o antigo então, eu mesma nunca utilizei. Nunca viu. Nem sei se aqui pra gente tá valendo. O pessoal de São Paulo, se puder colocar aqui. Já conseguiram usar? Tem gente que diz que já estava usando ele bem antes. Qual é a história do Gerinde, que é o novo? Ele, na verdade, já existe há um tempo, só que ele ficou numa espécie de quarentena de teste. O INSS estava testando e o INSS não autorizava o uso. O INSS falava o seguinte, é perigoso. Você pode fazer um requerimento aqui e sumir, porque ele é uma plataforma de teste. Só que tinha os mais corajosos, #admiro, que já estavam usando há muito tempo e disseram que não tiveram problema nenhum. Eu sou medrosa, entendeu? Eu sou medrosa, canceriana, medrosa, eu só usava o outro. Mas acho que não sei se tem um mês que o INSS liberou. É tanto que o servidor falou pra gente, ó, podem usar que agora tá tranquilo. Aí eu falei, vou abrir esse negócio para ver como é, porque eu nunca nem tive curiosidade. Eu falei, já que eu não posso abrir, eu vou ficar perdendo meu tempo precioso olhando um negócio que eu não posso usar. E aí eu cheguei a cumprir algumas exigências, testei várias coisinhas e ele realmente tem um layout melhor. Mas eu não vou ficar falando nele, não, só se alguém fizer uma pergunta, para não confundir ainda mais, que a gente primeiro tem que internalizar o espírito da coisa. Então, voltando para o INSS digital comum, que é aquele que todo mundo conhece, tá? Então, assim, outra dúvida que as pessoas perguntam, são informações que quando você pega a noção da coisa, você vê que não tem sentido. Por exemplo, se ele é estadual, se no meu estado não tem, eu não posso usar. Beleza? Por quê? Porque quando você abre, você vê lá que ele remete à sua AB, a BBA, no caso da minha. É tanto que eu tenho há muito tempo e vocês de São Paulo têm há um tempo menor. Se eu estou em São Paulo, Lívia, e a minha cliente é de Santa Catarina, eu posso fazer o pedido pelo tal? O que acontece? A regra de pedidos que você faz estando de um estado, mesmo da OAB suplementar. Se você quer advogar em Santa Catarina, você tem que ter a OAB de Santa Catarina e você tem que firmar o acordo lá para usar o portal com login de Santa Catarina. Agora, o INSS não obriga que a pessoa de Santa Catarina peça o benefício em outro estado. Não desobriga. Ela não diz que você só pode pedir na agência da sua localidade. Você pode pedir em qualquer lugar. Eu posso, Lívia, fazer um pedido aqui no computador usando o meu portal da Bahia para uma cliente de Santa Catarina? Posso. Agora vai ficar tudo para a Bahia. Se tiver perícia, ela vai ter que vir aqui. Se tiver que comparecer no INSS, vai ser no INSS daqui. Vocês entendem a lógica? É como se eu estivesse pedindo para ela. Eu posso até colocar lá o endereço dela que mora em Santa Catarina, mas tudo vai estar subordinado ao INSS da Bahia, a tudo da Bahia, tá?
como eu sou procuradora, eu vou assumir tudo como se fosse para mim. Se ela tiver que fazer perícia, tiver que fazer diligência na agência, for chamado para apresentar documento, ela tem que vir aqui. Entenderam a lógica disso? Eu não posso escolher lá na hora de finalizar, porque a gente não escolhe o lugar. Você não pode escolher Santa Catarina. Você vai ter que escolher o INSS mais próximo do teu estado. Entenderam? Certo. Agora vamos lá. Outra coisa. Cliente chegou no escritório. Eu vou fazendo, como eu for lembrando das perguntas, tá? Se você tiver alguma pertinente, você me avisa. Porque se você não está falando aqui... tudo. Cliente chegou no escritório, Lívia, e o processo estava na metade. Já em curso, lá parado, ele procurou advogado, porque disseram para ele que se arrumasse o advogado ia ser mais rápido. Processos em cursos que iniciou no meu INSS não migra para o portal do advogado. Portal do advogado é aquele processo que o nome já diz. Portal do advogado. Então, é você que inicia o processo. Você vai iniciar com o seu login, é personalíssimo. Mesmo que você tenha um sócio, que o nome dele esteja na procuração, você não pode usar como se fosse ele no seu cadastro. Vai ficar você como procurador. Entendeu? Então, assim, é personalíssimo. Aí, o que acontece? Se o cliente chega com um processo em curso, provavelmente ele deu entrada pelo meu INSS, tiver muito tempo, foi na época da agência, tá parado. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma petição e você vai juntar na agência ou pelo portal do INSS, do meu INSS, no portal Cidadão, pedindo a habilitação sua como procurador, pedindo para enviar, a partir daquele dia, as comunicações para o e-mail que você está informando. Já aconteceu muito isso comigo. Mas tudo que você for fazer, consultar, é no meu INSS. Você não tem como migrar um processo que foi iniciado no meu INSS para o INSS digital. Não tem como. Isso não existe. Tirem isso da cabeça. Tem que começar no INSS digital. Outra vantagem do INSS digital em relação ao meu INSS. Se você faz um requerimento no meu INSS, você só pode cumprir no meu INSS ou na agência. Vamos lá, que algumas pessoas também estavam fazendo confusão com isso. Cumprimento de exigência. Boa noite, professor Rodrigo Sodero. Não tenho nem roupa para o professor Rodrigo Sodero na minha live, com a Bruna. Boa noite. Ele tá aí. Deu boa noite, meninas. Tô sem óculos, preciso ver. Sabrina fez uma pergunta. Deixa eu terminar aqui que eu vou olhar as perguntas também, que o pessoal tá mandando pergunta aqui. Jamile, sim, portal do advogado é o INSS digital. Para quem está chegando agora, eu também, tava com essa dúvida e sim. Eu vou colocar portal do advogado. Eu vou botar aqui no comentário. Eu tô com medo de mexer no meu e esse trem travar. Meu INSS é portal do cidadão, né? Senha individual. E aqui, a gente está usando essa nomenclatura porque todo mundo conhece como INSS digital, que é o portal do advogado. Isso. Tá? Então, internalizem isso. Anotem isso, porque depois esquece. Tá, vamos lá. Tá. Você tem pergunta? Pode falar. Não, então, eu tô falando, eu tô anotando tudo aqui. Super aluna aqui. Aí, o que acontece, ó? Cumprimento de exigência, como era antes da pandemia, porque a pandemia mudou a sistemática e eu não sei se depois vai continuar, porque vai dar um bug na cabeça das pessoas. Cumprimento de exigência. Antes da pandemia, se você fizesse o pedido pelo meu INSS, você só cumpria na agência mediante agendamento. Ah, Lívia, mas eu sempre cumpri no portal e nunca tive problema lá do meu INSS. Gisele mesmo, ela me falou, Lívia, eu sempre cumpri no meu INSS, nunca tive problema. Mas não podia. Essa ferramenta de cumprimento de exigência não estava ainda liberada oficialmente para os advogados cumprirem a exigência por lá, no portal do cidadão. Só que tinha gente que estava fazendo e estava tudo ok. Estava correndo risco? Estava correndo risco da exigência não ser processada como cumprida e você ter um indeferimento por não cumprimento. Caía na IN 102. Corria o risco, mas teve gente que estava fazendo e nunca teve problema. Veio a pandemia e liberou para você cumprir por lá. Você está me ouvindo, né, Bruna? Travou, mas você estava me ouvindo? Eu travei, mas você travou para mim, mas cortou um pouco. O pessoal vai falando aí pra gente, tá? Se vocês não me ouvirem, vocês falam. Aí o que acontece? Veio a pandemia, liberou para você cumprir pelo portal do meu INSS quando faz o pedido por lá. Pode juntar documento, está lá aberto. Qual é a desvantagem de cumprir exigência pelo meu INSS, portal do cidadão? Primeiro, eu não vou lembrar se é o ofício número 15 ou é portaria número 15, eu não lembro se é ofício ou portaria, mas ela proibiu
você de juntar documentos no Meu INSS, Portal do Cidadão, se a tarefa não estivesse com status de exigência. Ou seja, você não pode colocar documentos a qualquer tempo no Meu INSS. Se tiver liberado agora, é por causa da pandemia, mas pela regra do INSS não poderia, tá? Aí vem a vantagem do INSS digital. O INSS digital você pode juntar documentos a qualquer momento, você pode cumprir tanto por lá, quanto na agência, quanto pelo Meu INSS. Então, o que foi feito no INSS digital, quando estiver em status de cumprimento de exigência, pode ser feito na agência e pode ser feito pelo Meu INSS, pode cumprir lá. Entenderam? Agora, o inverso não acontece. Quem faz pelo Meu INSS não cumpre pelo portal do advogado porque o processo não aparece lá, porque você não iniciou aquele processo como procurador pelo portal. Tá ficando claro isso? Então, o que você faz no INSS digital, portal do advogado, você cumpre lá, cumpre no INSS, eu cumpriria na agência se estivesse aberta. Eu cansei. Gente, era uma estratégia minha, tomara que não tenha nenhum servidor ouvindo aqui. Tinha aqueles dias que eu estava na estrada, chegava de noite, aí eu ia cumprir, a internet caía, aquela confusão. Eu agendava. No Fatal, eu agendava. Eu tinha que cumprir na agência quando eu agendava, mas eu ganhava uns 2, 3 dias para frente. Entenderam? E aí eu salvava no processo. Eu que vivo na correria, que vantagens, e isso, por mais que eu fale para vocês, vai ter gente que até vai discordar, é questão de prática. Você ter essa percepção da prática, tá? E teve outra pergunta aqui também. Voltou? Travou, voltou, travou, voltou. Vamos ver se voltou, porque os comentários estão atrasados. Os comentários estão atrasados. Tem pergunta, minha mãe tem pergunta, Bruna. Fala a pergunta que você falou que ia me fazer. Faça aí. Tô te ouvindo. Eu tô vendo aqui que eu tô travando em cada pose maravilhosa. Tem uma pergunta aqui que está dizendo assim, ó. Como se cadastrar no Geride? Sou de São Paulo. Tá, não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Você me ouve? Você me ouve? Vocês estão me ouvindo, gente? Como é que pode? Trava na beleza. Vocês estão me ouvindo? Eu quero saber se estão me ouvindo, porque senão eu vou ficar aqui tagarelando igual uma papagaia. Eu não escuto a Bruna não me escuta. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Coloca aí, ouvindo a Lívia, só ouço a Bruna. Aqui eu sou a Lívia, então pronto, vamos lá. Eu recebi a seguinte pergunta: como se cadastrar no Geride? Sou de São Paulo. Como é que faz o cadastramento para quem nunca usou o portal, né, do INSS digital? Vocês têm que entrar em contato com a AB. A responsabilidade do cadastro não é do INSS, tá? É da OAB. Então, você vai entrar em contato com a AB. Geralmente, a OAB tem uma secretaria que é responsável por essas questões. Então, você pode ligar, se você não tiver essa informação da... Colocou filtro, Bruna? Não, acho que é a internet que está ruim. E aí, o que acontece? Vocês vão entrar em contato com a AB do estado de vocês e perguntar se já foi firmado o acordo de cooperação técnica. No caso de São Paulo, já tem o acordo. A preocupação das pessoas era o seguinte: como o portal mudou, aí teve gente que falou assim: Olívia, eu nem tinha o cadastro no portal antigo, já entrou o gerinde e eu não tenho cadastro, e ele só entra com a senha. O gerente só entra com a senha, não entra com toque. Então, quem não tinha ou não usava a senha, não consegue entrar no geride. Aí tem que entrar em contato com a AB para solicitar a senha de acesso e depois cadastrar a definitiva. E aí, tá me ouvindo? Não. Você me ouve? Vocês estão me ouvindo? Ah, a Bruna não tá me ouvindo. Ah, então tá. Então, vamos lá. Então, tira essa dúvida em relação ao cadastro. Vocês vão entrar em contato com a AB para solicitar a senha de acesso. Tanto do gerinde quanto do portal antigo, tá? A mesma senha de um é do outro. Entenderam? Estão entendendo, né? A Bruna tá sem som, mas ela mandou eu continuar, então eu vou continuar. A Paula tá dizendo que ela só usa o toque.
Então, Paula não consegue entrar no Geride porque lá pede senha. Aí, Paula, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com a AB, solicitar uma senha temporária de acesso, aí eles vão te mandar um linkzinho para você cadastrar uma senha, você cadastra e vai poder entrar tanto no Geride quanto no portal antigo com senha. Eu sempre usei senha, então eu não tive esse problema. Tanto faz, Rose, no novo ou no velho, porque entendam uma coisa, gente, ó. A senha do novo e do velho é o mesmo. É a mesma senha, o mesmo acesso. Se você tiver uma senha, você vai conseguir entrar nos dois com a mesma senha. É tanto que eu faço o seguinte, eu uso mais o velho ainda, porque eu ainda não me acostumei com o novo, que é o Geride. Quando o novo cai ou fica ruim, eu tento no Geride, mas é a mesma senha. Então, entenda que não existe uma senha para cada sistema. Você vai fazer o seu cadastro para a entidade conveniada. Então, com esse cadastro, você vai utilizar qualquer um dos portais. Tirou os comentários, não foi? Para ver se vai. Bruna conseguiu tirar os comentários. E agora eu não vou saber. Se o pessoal está me ouvindo, como é que eu vou saber se o pessoal está me ouvindo? Volta o comentário. Aí, deixa o comentário. Não vou saber. Isso. Deixa eu ver outra pergunta. Estão me perguntando sobre reabertura. Eu nem queria falar de reabertura agora, que vocês ficam alvoroçados quando eu falo de reabertura. Não faz reabertura pelo portal. Não faz reabertura pelo portal. Não faz reabertura pelo portal. Por nenhum. Nem meu INSS, nem INSS digital. Não faz reabertura. Reabertura é presencial, tá? Livrei agora na pandemia, agência fechada, manda por e-mail ou manda por correio com aviso de AR, tá? Depois eu vou mandar para a Bruna uma lista com todo... Eu não estou conseguindo, porque está de frente. Vocês estão conseguindo ler? Bota aí para ver se a Bruna consegue ler, que eu não estou conseguindo ler. Quando você entrar pelo meu INSS, você junta a procuração ou entra como se fosse cliente? Se eu tiver a procuração... É porque assim, eu só uso meu INSS quando... Eu não estou conseguindo. Comenta. Continua. Ah, tá, entendi. Continua. Quando eu tenho procuração, se eu precisar... Por exemplo, ó, em dezembro eu tinha vários requerimentos para dar entrada antes da reforma e tal. E aí o portal do advogado caiu. Eu dei entrada pelo meu INSS. Quando eu tenho a procuração e eu não tenho acesso ao portal do INSS digital, eu uso o meu INSS e boto minha procuração, me cadastro como procuradora, tudo direitinho. Eu não faço como se fosse o cidadão, não. Só faço como se fosse cidadão quando eu não tenho a procuração dele e tenho urgência da entrada naquele benefício. Certo, continua. Me perguntaram sobre a reabertura. Reabertura, gente, não dá para falar sobre reabertura aqui. Reabertura é uma alternativa que a gente tem de pedir para o servidor voltar e dizer, vai para onde com esse deferimento, você analisou errado, volte com o CERT. É para erro do servidor, erro. E o erro do servidor não é dizer assim, negou benefício, porque negou é erro, não. O erro você vai encontrar no procedimento. Por exemplo, antes do decreto 10.410, não emitir exigência era um erro, porque a IN 77 obriga o servidor a fazer o pedido de exigência, emitir a carta de dizer. Isso é um tipo de erro, tá? Agora vamos falar sobre concluir indeferido na véspera da exigência agendada. Farei reabertura. Aí sim. Se ele concluiu sem emissão de exigência e tal, aí você... Não tem... Gente, eu não vou falar sobre o decreto agora, porque a gente não vai ter tempo de concluir o INSS. A gente pode fazer uma outra live para falar sobre o decreto, tá? Porque mudou muita coisa. Aí você fala assim, fale sobre o decreto. Com relação à exigência. Com relação à exigência, o decreto fala... Ele tirou o termo deverá. O decreto 10.410 tirou aquele termo que fala assim, o servidor deverá emitir uma carta de exigência. Ele dá a opção ao servidor de pedir exigência ou não. Então, a necessidade do processo está muito bem instruído, é gigante, é gritante. Não vai dar para ir consertando o processo ao longo do caminho, não. Você vai ter que já colocar o processo muito bem agendado. E aí, organizado. Aí, onde vem a pergunta que as pessoas fazem. Ele vem petição. Você costuma juntar a petição em requerimento administrativo? Confesso para vocês que não colocava petição. Nunca coloquei petição. Nem quando era físico, nem quando logo mudou para o INSS digital. Quando ainda ia para a gerência executiva, eu não colocava petição. Depois que mudou o fluxo e vai para o Brasil todo, eu já coloco petição. Coloco o tópico da exigência, coloco reabertura.
Coloco tudo, entenderam? Então, assim, agora o que é uma petição? Eu vi alguém falando que teve uma live que alguém disse, ó, que conversa de fofoqueiro, que não era, que servidor não lia petição, então era uma perda de tempo colocar petição. Servidor não vai ler petição jurídica, com termos jurídicos, como embasamento de jurisprudência. Servidor realmente não vai ler, botar uma página de jurisprudência. Gente, foca na IN. Se você vai fazer uma petição administrativa, foca na IN, foca no decreto. O servidor ele vai ler. 5 páginas, 4 páginas é o suficiente. Seja sucinto, objetivo, direto, caceteiro, como dizem aqui. Evitem petições com 10, 15 laudas, porque o servidor não vai ver. Ele está trabalhando em sistema de metas, ele precisa bater a meta dele. Se ele ficar parando para ler uma petição tua de 10, 15 páginas, ele fica o dia todo só analisando o teu processo. Agora, eu faço petição, agora bem sucinta, objetiva e direta. Conto os fatos, mostro, faço o rol de documentos comprobatórios, digo onde é que na IN fala que aquele documento deve ser aceito. Por exemplo, ó, eu tenho muitos clientes rurais. Aqui, ratificar uma autodeclaração pelos órgãos, pelos os bancos de dados, né, governamentais, não dá certo, porque muitos aqui nem CPF não tinha. É base documental, vai ratificar com o documento. E às vezes eu junto um cartão de vacinação que está com endereço rural. Aí você fala, ah, mas cartão de vacinação não prova trabalho. Está com o nome da fazenda, está lá no artigo 54 da IN, se eu não me engano, é inciso 16. Fala que é um documento, era início de prova, não existe mais início de prova, é elemento ratificador. Então, vocês têm que embasar na IN. Se você vai falar com o servidor, embase na IN. Diga lá, segundo artigo tal, inciso tal da IN. Entenderam? Vamos lá. O que mais? Qual foi a outra pergunta? Sim, vamos lá. É porque eu queria deixar a nomenclatura por último, para não confundir a cabeça de vocês. Vou deixar a nomenclatura. Você tem alguma pergunta, Du? Se bem que Bruna está sem áudio, então... Deixa eu ver qual foi a outra pergunta aqui que me fizeram lá no Instagram. Estão me perguntando de tempo. O tempo em média. O tempo legal é o que está na IN, mas hoje não tem como a gente ter uma base. Eu percebi que durante a pandemia, agora no período de quarentena, o INSS está mais rápido. Os benefícios que eu fiz pedido agora, no período da quarentena, não demoraram. Aqui não demorou, juro para você. Olha, eu tive uma pensão por uma híbrida que em 8 dias saiu, mas isso aí é assim, um caso 1 milhão, tá? Aposentadoria rural ainda não, Roberto. É uma meta. Falta tempo para sentar e montar um curso, porque é muita coisa. Tá. Lívia, tive um caso de auxílio-doença que entrei pelo meu INSS, coloquei meu telefone e e-mail, não chegou a informação do indeferimento, só fiquei sabendo quando entrei. Aí você cabe reabertura para devolver seu prazo do recurso, porque na verdade, gente, o prazo para recurso só vai começar a contar no dia da ciência. Então você pode fazer o recurso até ir lá no recurso você falar que não tomou ciência da decisão, a ciência foi dada em tal data. Porque eles têm como saber quando você entrou para olhar, tá? Pelo sistema, o servidor sabe quando você acessou o portal e olhou. Se você não recebeu e-mail, não recebeu nenhuma notificação, seu prazo ainda não começou a contar para recurso. Tá. O recurso administrativo. O recurso administrativo, você pode até fazer o protocolo pelo meu INSS ou pelo INSS digital, mas ele não vai tramitar por ali, tá? Ele não vai tramitar por ali. Depois, para você acompanhar esse recurso, você vai entrar no site do E-Recursos. Ele vai tramitar no outro portal. Para você acompanhar ele é por outro portal. Mas o protocolo pode ser feito tanto pelo E-Recurso, pelo meu INSS, quanto pelo INSS digital. E aí o protocolo do recurso, gente, é o momento de você provar o direito. Então tem que ter petição. As razões de advogado não é aquela folha que o cliente recebe na agência e coloque aqui o que, é que você acha que está errado. Com uma quadradinho desse tamanho para escrever, não. Razão de advogado é como se fosse realmente uma petição. Aí você tem que saber todas as decisões da junta, usar a IN como base, apesar da junta não estar subordinada à IN, mas a depender da situação e do caso, quando a IN é favorável, você pode dizer, o próprio INSS já reconhece o direito através do artigo tal, e o meu cliente preenche os requisitos provando com as provas tais. Então, assim, é importante fazer as razões muito bem feitas, tá?
Recurso demora, Lívia, eu nem costumo fazer. Justiça também demora. Só que o que você tem que analisar na hora de você decidir se vai fazer recurso ou não? No judiciário, por exemplo, se você for fazer uma híbrida, vai suspender processo. Você vai entrar com a híbrida no judiciário ou você vai lutar e brigar no administrativo, que é muito mais benéfico você conseguir reconhecer uma híbrida pela IN, com base na IN. Então, são essas coisas que você tem que analisar. O que mais? Eu quero falar de nomenclatura, tá? E Jaine entrou, Lívia é minha amiga. Hashtag, sou amiga da Jaine. Ela é a mãe da minha filha Maju. Ó, solicitação de alteração de CNIS é uma tarefa de serviço. E agora, durante a pandemia, saiu uma portaria que eu também não vou lembrar o nome, porque foram muitas, eu não consegui acompanhar todas ainda, sentar e zerar todas, que autoriza tem um nomezinho que dá, é o acerto de vínculo. Já tinha antes esse serviço, mas sabe o que foi que o servidor me falou uma vez por acerto de vínculo? Eu falei, se eu quiser fazer um acerto de vínculo, antes do meu cliente ter a idade, eu já quero deixar pronto. Ele liga, tu vai fazer, vai ficar lá parado, porque isso aí não pontua nada, o servidor nem pega. Tá? Só se você fizer mandado de segurança para obrigar o INSS a analisar. Mas dependendo do juiz, vai dizer que nada, menino, para que tu quer isso agora, desse para depois? Não, tem coisa mais importante. Que aqui mesmo, no Jeff, aqui, onde eu moro, se a Lívia parada ainda estiver aí, ela hoje estava me dizendo, Lívia, a MS aqui tá difícil. Gente, recurso cabe para toda decisão que você analisa e você visualiza que houve um erro do INSS e você quer mudar aquela decisão. Para você entender se cabe recurso, primeiro você tem que analisar onde foi que o INSS errou e você ter a fundamentação para você atacar a decisão do INSS. É a mesma questão quando a gente vai entrar com ação judicial. A gente não entra com ação judicial só porque o INSS negou, não. Porque o INSS pode ter razão. Primeiro a gente vai descobrir onde foi o erro. Onde foi que o INSS negligenciou o direito. Quando eu descubro isso, eu vou procurar minha tese para eu atacar esse erro. Então, se você tem isso em mãos, você vai conseguir. Como é que se consegue isso? Estudando, prática, entendeu? É assim que a gente vai conseguir. Qual procuração no meu INSS? Procuração, aquela mesma procuração que você vai usar no INSS digital. Se o cliente não assina, tem que ser pública, tá? Se ele assina, é uma procuração que dá poderes para você fazer o que você está fazendo. A procuração, ela tem que ser muito bem feita, porque depois que a gente mudou para esse sistemático de qualquer lugar do Brasil, eu comecei a perceber que em cada lugar eles arrumavam um problema. Ah, você não está pedindo isso aqui, mas não está lá especificado na procuração. Para todos os benefícios. Tem servidor que não gosta, quer que você especifique aposentadoria, auxílio-doença. Então, assim, depois eu posso até mandar para a Bruna o modelo da procuração para ela disponibilizar pelo IBPJU e também um arquivo, Bruno, um PDF que tem telefone e e-mail de todas as gerências executivas do Brasil. Então, tem uma lista gigante que aí você precisa fazer uma reabertura, mandar por e-mail ou pelo correio, você já vai ter o endereço certinho da gerência executiva, tá? Se ele não assinar, tem que ser pública. Se ele assina, pode ser a procuração lá do teu escritório, o modelo de procuração administrativa. Eu não uso o modelo do INSS, ela é muito superficial, muito, tá? Eu não uso o modelo. Deixa eu ver o que mais. Se o seu cliente quer aposentar, Elizabeth, e você, para que você vai fazer fechar vínculo? O que você está falando de fechar vínculo é botar data fim, não é isso? Tem vínculo dele que está só com o início. O que é que você vai fazer? Olha o artigo 10 da IN 77. Lá tem um rol de documentos que você pode utilizar para comprovar atividade, finalização de atividade junto com a carteira. Junto com a carteira de trabalho. Por exemplo, um dos documentos que estão lá no artigo 10 que eu sempre utilizo, extrato analítico do FGTS, tá? Pede para o cliente na Caixa Econômica com a carteira dele, pede extrato analítico. Se tiver extrato analítico daquele vínculo específico, vai ter lá a data do encerramento do vínculo. O INSS aceita como prova de fim, que o INSS quer fechar. Então, assim, se você vai fazer o pedido, dentro do pedido você encerra o vínculo. Tá? Você pode colocar na petição junto os documentos para encerrar o vínculo. O INSS que lute para trabalhar, gente. Mata 2 coelhos numa cajadada só. Arredonda o CNIS e já faz o pedido da aposentadoria se preencher todos os requisitos. Deixa eu ver o que eu ia falar. Tá, 682, o artigo 682, se eu não me engano é o parágrafo 2º, traz algumas diligências que você pode solicitar ao INSS. Pesquisa externa, JA,
exigência de documentos para empresas, são algumas diligências que você pode utilizar para ajudar a fechar o vínculo. Não tem anotação na CTPS. Olha lá o artigo 10, tá? Porque se está no CNIS e não tem anotação no CTPS, você vai ter que usar outros documentos ou buscar a empresa. Vejam o artigo 10 da IN. Vocês já estão mudando de assunto, gente. Vocês são terríveis. Vamos lá, volta para a INSS Digital, que daqui a pouco encerra nosso tempo. E eu quero falar sobre nomenclatura de documentos, que é das coisas que as pessoas mais sentem dificuldade. É na hora de nomear. Então, vamos lá. Lívia, cheguei o meu cliente aqui. Está toda com a documentação. Meu primeiro requerimento. Agora me ajuda. Testemunha vai servir para comprovar vínculo. Você vai solicitar justificação administrativa desde que você preencha os requisitos lá para pedir a justificação, que é ter início de prova, tá? Do período que você quer provar. Vamos lá. Vamos falar agora. O cliente chegou na minha frente. Vou fazer meu primeiro requerimento da vida. Estou aqui numa emoção que o coração nem para no peito. O portal é recursos. Coração nem para no peito. E, se você tiver o recurso, se você entrar no meu INSS, mesmo que tenha feito pelo INSS Digital, quando você clicar, o próprio portal te remete para a página de recurso. A vantagem também do INSS Digital é, por exemplo, Lívia, fiz o meu pedido pelo INSS Digital. E aí, só que o portal está fora do ar e eu estou querendo dar uma olhadinha lá para ver como é que tá. Você consegue? Consegue. Todas as informações do processo que você deu entrada pelo INSS Digital vai aparecer no meu INSS. Inclusive, o próprio cliente, se ele tiver a senha, vai ver tudo que você fez, tá? Documento que você colocou, tudo que você fez, mesmo fazendo pelo INSS Digital. O que é o meu INSS? É o portal do cidadão, da vida dele. Tudo que você faz da vida dele, mesmo que não faça ali, vai para lá. Porque é ali que tem que reunir todas as informações da vida dele. Então, se você usa, como eu, o INSS Digital, e você deu a senha para o seu cliente, ele vai, pelo meu INSS, acompanhar o que você está fazendo. Documentação, se você fez alguma manifestação, ele tem como saber. Tá, vamos lá. Ó. Quando o INSS Digital chegou, ele era diferente, tá? Ele era um único lugarzinho que você arrumava toda a documentação e botava num PDF único lá. Quando foi em agosto do ano de 2018, salvo engano, 2019, não lembro exatamente, ele mudou para arquivos individuais, né? Ele separou, anexos separados, detalhados que chamam. Aí veio o tal do termo de representação, que pegou todo mundo de surpresa. Sabe quem é que ficou surpreso com o termo de representação? Quem assinou o acordo de cooperação técnica e não leu, porque o termo sempre existiu, desde quando a ACT foi criada. O problema é que não era obrigatório. Quando ele passou a ser obrigatório, deu um susto em todo mundo, porque parecia um documento novo que ninguém sabia o que era e agora o INSS estava exigindo. Eu mesmo tinha uns processos para dar entrada, estava um pouquinho atrasado. E aí eu falei, e agora? Como é que eu chamo esse povo para vir aqui assinar? O pessoal vai estar achando até que eu já dei entrada, e agora? Porque da organização mesmo, porque o cliente ele quer que você dê entrada quando ele sai da sala. Ele espera que ele levantou da cadeira, saiu da sala, você já dê entrada no benefício dele. E às vezes não é assim, a gente tem que organizar documento, fazer petição, colocar tudo muito bem organizadinho. Eu brinco que a vida do cliente é um quebra-cabeça embaralhado e que a gente monta as peças para levar para o INSS. Então isso às vezes não acontece rápido. E aí eu falei, e agora? Eu não posso chamar esse povo para assinar aqui, porque o povo vai dizer, mas não dá entrada ainda, doutora. Aí o que acontece? Termo de representação você pode assinar. Termo de representação só é obrigatório quando você usa o INSS Digital, tá? Se você for usar o meu INSS, mesmo que você tenha procuração e vai se cadastrar como procurador, não precisa colocar termo lá. Mesmo que tenha a opção do termo lá, você não precisa, não é obrigado a colocar. O termo é só quando você usar o acordo de cooperação técnica, que é o INSS Digital, portal do advogado, ok? Vamos lá, travou? Trava na beleza, travou na minha beleza, Deus está vendo. Voltou, gente? Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Não? Tá? Tá me ouvindo? Ah. E aí, o que acontece? Então, vamos lá. Aí chegou, você organizou tudo, já estou com o meu termo na mão. Só que agora ali vem anexo detalhado. Porque antes eu botava tudo junto. Existem 3 nomenclaturas.
vamos falar sobre nomenclatura, tá? E eu vou entender perfeitamente quem ainda não conseguiu fixar na mente o que eles são originais, simples e terceiros. Por quê? Porque eu demorei também. Eu demorei, parecia que era coisa de outro mundo, parecia que eu nunca ia entender o que era aquilo. Eu levava a documentação no pendrive para o INSS, quando ainda era na agência, não tinha um portal, e o servidor livre, isso aqui tá uma baderna. Eu fiz ao meu filho, eu não entendo isso aí, eu não entendi até hoje. Até que eu aprendi. Vamos lá, ó. Lá no portal, agora, nesse novo layout do portal, os documentos são individuais, né? Tem lá o lugarzinho da procuração, do termo, tudo isso anexos detalhados. Só que o que acontece? O INSS te obriga a usar uma nomenclatura que é dele. O INSS te obriga a usar um termo específico para o servidor. Porque depois que você junta lá separado, o seu processo vira uma tarefa só, vira um processo com tudo junto. Então, se você não colocar na ordem, o processo fica todo embaralhado. Aí corre o risco do teu processo demorar para ser analisado. Porque se o servidor ele quer arrumar, ele vai partir para o outro. Ele vai procurar o processo que está mais organizado. Então, vamos lá. Você não vai... Tem gente que olha lá e fala assim, procuração. Aí bota lá procuração, anexa a procuração com o nome procuração. Não é assim. Documentos. É muito simples, ó. Tudo que for original, se eu pego esse livro, do jeito que eu tenho ele, escaneio na minha scanner colorido, você tem que fazer isso colorido para o INSS saber que foi feito do documento original. Colorido, 150 BPI, no padrão que eu chamo que antigamente existia o padrão FIFA, né? A gente fazia essa resenha do padrão FIFA, agora é padrão INSS. Então, colorido, 150 dpi. E aí você vai escanear e vai salvar o seguinte. A minha procuração, Lívia, que eu imprimi, o cliente assinou, eu peguei e passei ela no meu scanner colorido. Como é que eu coloco o nome dessa procuração? Se você pegou o documento original e escaneou, ele é original. Aí você vai botar o nome, primeiro nome do cliente, Maria José. Você vai colocar Maria, traço, que é um underline. Você vai colocar o CPF dela, sem número, e sem ponto e sem traço. Underline originais. Tá? Lívia, o RG dela, ela tirou uma cópia, uma Xerox. Colorida ou preta e branca, não interessa. Ela tirou a Xerox e trouxe para mim. Não é original. Ela não deixou a original comigo. Eu não passei a original mesmo no scanner. Então, se é só uma cópia Xerox, ela é simples, tá? Aí você vai colocar Maria, underline, CPF, tudo junto, sem ponto, sem traço, underline, simples. Lívia, ela trouxe também a cópia da carteira de trabalho. A carteira de trabalho dela, ela trouxe a cópia. Só que a carteira de trabalho, ela ainda foi mais cuidadosa. Ela foi primeiro no cartório, autenticou as cópias e me entregou cópias autenticadas por um cartório. Como é que eu faço, então, com essa? Ela já não é mais simples, porque ela passou pela mão de uma terceira pessoa. Ó, a relação é você, o cliente e o INSS. Você é procurador, você está representando o cliente. Então, você e o cliente é como se fosse uma pessoa só para o INSS. Então, a relação é você e cliente, que é uma pessoa só para o INSS, e o INSS. A carteira de trabalho autenticada e passou pelo cartório, passou por uma terceira pessoa. Então, ela é terceiro. O INSS fala assim, ó, ela levou lá no cartório, num terceiro, e o terceiro colocou o selinho e disse que autenticava, que conferia com o original. Pronto. Então, vocês entenderam uma regra básica de simples, originais e terceiros. Xerox simples, sem autenticação nenhuma, ela é simples. Documento original que eu peguei, o documento mesmo, o RG da pessoa, ou a minha procuração que eu imprimi, ela assinou e eu escaneei diretamente, ela é original. Agora, tem uma forma do documento simples virar terceiro, sem precisar ir no cartório. O que acontece? O advogado, ele tem fé pública perante o INSS. Tá na IN também, não lembro o artigo agora de cabeça, mas tá. Você tem fé pública. Então, se você não quiser que seu cliente gaste dinheiro para ir no cartório e autenticar 50 folhas da CTPS, porque o cliente não trouxe a original e você já quer dar entrada no processo, ele só estava com as cópias. O que é que você faz? Você pega o seu carimbo de advogado, que tem que ter pelo menos, no mínimo, o seu nome e a sua OAB, carimba
E você pode escrever até de caneta, confere com o original. Eu já mandei fazer um carimbo, confere com o original. Então, eu mandei fazer um carimbo com meu nome, meu AB, meu telefone e a frase embaixo, confere com o original. Então, se o cliente trouxe uma cópia para mim, o cliente mora longe, ele teria que voltar para poder trazer essa original e tal. E eu confio. E também tem isso, você tem que confiar, você tem que... É toda uma dinâmica, tá? Porque aqui, como é zona rural, geralmente os documentos bem antigos ficam comigo. Aí eu já peguei documento bem antigo, que não dava nem para escanear, porque se passasse na scanner, rasgava. A minha scanner é essa aqui, ó, que eu uso. Eu já até mostrei ela lá no Instagram. A minha scanner é essa, ela é bem compacta, já faz em PDF, eu já configuro ela no formato do INSS, eu já escaneio, ela já fica em PDF no formato do INSS, eu só faço nomear. Tá? É uma scanner, deixa eu ver aqui o modelo, Scanmat i940. É barata, Lívia? Não é, não. É um investimento para a vida. Se você puder fazer um dia, faça, tá? Porque vale muito a pena. Ah, mas eu faço no aplicativo do celular. Nada disso é tão rápido quanto isso aqui quando você tem um volume. Se você hoje não tem condições, pode usar o aplicativo do celular, pode usar até foto, gente. Foto para montar um processo. Eu já montei processo administrativo todo com foto. Foto é original. Se a foto está colorida, legível, e você jogou no computador, transformou em PDF, ela ficou ok, ela é original, tá? Se foi do documento original, ela é original. Pode fazer pelo celular, tranquilo, não tem problema. A gente vai fazendo conforme a nossa condição vai dando. A gente não pode... Deixa eu botar aqui o modelo da scanner. Vou botar aqui o modelo da scanner. Pronto, eu já botei aí. Não. Tá, nome, número do CPF, é desse jeito. Se você tiver, o que acontece? Cada campozinho daquele lá só cabe 5 MB. Cada link só cabe 5 MB. O processo todo não pode ter mais de 50 MB. Se você juntou muito documento e ele ficou... você falou, Lívia, eu vou ter que dividir aqui, porque ele tem mais de 5 MB. Aí você vai colocar original, underline 1, no final, original, underline 2. Por exemplo, documentos da relação previdenciária. Você tem muitos documentos para juntar e não cabem tudo num arquivo só. Você vai colocar metade ou você vai distribuir isso para cortar original. Aí no final você bota originais, underline 1, originais, underline 2, 3, quantos você quiser. Você pode colocar mais de um arquivo em cada janelinha daquela, desde que não ultrapasse 5 MB. Eu uso um aplicativo muito bom, tá? Chamado PDF24. É um que tem a ovelhinha. PDF24. Esse aplicativo é o aplicativo que os servidores usam na agência. Então, não tem como dar erro. Nos stories lá, nos destaques do meu Instagram, tem lá a configuração, como configurar o PDF24. Como é que é configurado para a agência, tá? Eu até ensinei lá. Esse arquivo ajuda você a converter um documento em PDF. Por exemplo, eu já fiz um processo todo por foto. A cliente me mandou a foto, só que a foto, quando eu transformei em PDF, ela ficou muito grande. Eu queria diminuir o tamanho desse PDF para colocar no processo. Eu consigo fazer no PDF 24. Quem me deu essa dica de aplicativo foi o servidor na agência, então eu aconselho a usar. Alguma dúvida em relação à nomenclatura? Não dá para falar tudo aqui numa live só. Mas eu estou tentando fracionar as informações mais importantes, né? E como fica o nome do documento de terceiro? O documento que a pessoa... Terceiro, como assim? Me explica isso. Terceiro é o documento que uma terceira pessoa deu a fé. Por exemplo, se você der fé com o seu carimbo, o documento vira terceiro, porque você que deu fé. Que, de regra, quem deveria dar fé na documentação era o INSS. Como é que era antes? Você levava o original a Xerox, o INSS pegava a Xerox, conferia, o servidor carimbava e dava a fé. Só que agora ele transferiu essa responsabilidade para o advogado. Aí pode acontecer do INSS pedir para ele mudar o documento ou faz uma procuração pública impedimento, né? Não assina por impedimento. Mas vai dar problema isso aí, viu? Se ele não assina, vai ter que trocar de RG. Acho que ele está se referindo ao autenticado em cartório. O autenticado em cartório é terceiro.
tá? Quando uma outra pessoa dá fé, é terceiro. Agora, sim, não confundir essa autenticação do cartório com a autenticação no sistema. O que é que acontece? No sistema, você só vai clicar lá para autenticar no linkzinho os originais, tá bom? Os originais, simples e terceiros no sistema, no portal, não autentica. E se algum servidor mandar você autenticar, você tem duas opções. Ou autentica para não brigar, ou você manda para ele a parte do manual do INSS que fala que você não deve autenticar. E aí, se quiser, eu tenho até o manual. Inclusive, quem faz meu curso, eu mando a cópia do manual quando tiver problema, né, com o servidor. Agora que o servidor não tem mais essa obrigação de emitir dizer, então falta algum, ele pode indeferir, pode indeferir. Por isso que é importante você deixar o processo bem organizado e solicitar. Você solicita a exigência na petição. Você fala, né? Usa a lei para poder fundamentar, mas você pede. Agora é pedir mesmo. Agora é pedir para o servidor que ele tenha boa vontade de emitir uma exigência. Mas ele só vai fazer isso se o processo estiver muito bem instruído. Entendeu, gente? Então, assim, ó, não dá mais para a gente. Até eu não vou negar para vocês que lá no início fazia um volume na minha mesa, eu dava entrada logo para poder garantir a DE e ir organizando o processo no meio do caminho. Mas eu sabia porque eu sabia que ia demorar, porque eu sabia que ia ficar na minha gerência executiva, ou às vezes na minha agência. Então, eu tinha como organizar isso. Só que hoje não dá mais para ser assim. Primeiro, olha o que acontece. Um processo mal instruído vai te dar dor de cabeça na justiça. Tem gente que fala assim, mas eu não faço administrativo, só faço judicial. Então, tu já tem que pegar a bagaceira que o cliente traz. E agora... Porque o que acontecia antes, quando o processo era físico? A gente ia para a audiência, o procurador não tinha acesso ao processo físico, porque não dava tempo. Na organização do INSS não conseguia mandar a cópia do processo para ele. Ele fazia... Já aconteceu de vocês firmarem acordo no processo que vocês já deram entrada achando que estava morto, não? Porque comigo já aconteceu. Eu falei, eu vou dar entrada, mas se o procurador tiver acesso ao processo administrativo, não vai, não. Não faz isso nem acordo. E aí o procurador não teve acesso... ao processo administrativo, se baseou com os documentos que estavam no processo que eu fiz judicial. O administrativo não foi eu que fiz, estava uma baderna, e eu consegui fazer um acordo em audiência. Salvei a vida da pessoa que entrou sozinho. Então, cada vez mais, a necessidade do advogado fazer o administrativo, até o indeferimento, tem que ser bem feito. Mesmo que você saiba que vai negar, você instrui ele como se você estivesse fazendo um processo judicial. A instrução de documentos tem que ser pensando no processo judicial, se você precisar ajuizar a ação. Então, porque lá, no dia da audiência, o procurador, com um clique, ele tem o processo todo na mão. E ele ainda tem acesso a telas que a gente não tem acesso, com informações de cliente que às vezes nem a gente tem acesso. Porque o cliente também mente. Ou o de vocês não mente para vocês. Porque os meus, às vezes, mente eu descubro. Ele não fica obrigado, mas você coloca a sua... Você fala que se faltar algum documento, que você requer a exigência, a emissão da exigência, mas ele não está obrigado a fazer, não. Porque no decreto tirou uma palavrinha só tirou uma palavra, deverá. O servidor deverá. Esse deverá mudou todo o sentido do artigo, porque agora o servidor não é mais obrigado. Se ele for bonzinho e falar, nossa, tá tudo tão organizadinho aqui, talvez ela até tenha esse documento e não saiba e tal, aí, tá? Ou seja, algum documento. Aí, o que eu vou dar dica para vocês? Ó, hashtag fica a dica. Eu ainda ainda não coloquei isso em prática, mas eu pensei. Se não tem mais exigência, se vocês olharem o 1082, lá fala de diligências que o INSS está obrigado a fazer. Essas diligências deveriam vir na carta de exigência. Então, você pede as diligências do 1082. Porque o servidor está obrigado, tá? JA, pesquisa externa. Ah, Lívia, mas aqui nunca fizeram a pesquisa. Problema é que não fizeram, mas eles vão ter que responder. Uma carta de indeferimento que não responde a tudo que você pede, cabe reabertura até para o servidor consertar a carta. Porque em juízo você vai dizer, ó, meu cliente não tinha esse documento, mas eu solicitei a diligência. E o INSS não cumpriu a diligência. Então eu vou fazer essa prova aqui agora com testemunha. Vocês entenderam o sentido da coisa? Que às vezes você pode até não conseguir administrativamente, você vai amarrar o seu processo muito bem para na justiça você conseguir, ó, mesmo sem documento, talvez uma testemunha que o INSS nunca ia ouvir, você consegue que seja aprovado na justiça como uma testemunha. Então, gente, é prática, é você
perder o medo e começar mesmo a patinar, porque não tem jeito, a gente vai tomar uns tombozinhos, mas a gente vai aprendendo como é que tudo isso... Hoje não dá mais para pensar com cabeça de servidor, porque o processo vai para qualquer lugar do Brasil, então cada servidor pensa de uma forma diferente. Então, a dica é o 682. Já que não pode mais exigência, foquem no 682. Porque são diligências que o INSS deve oportunizar. Alguma dúvida mais? Acho que eu falei tanto. Deixa eu falar aqui, a Bruna, ela me convidou para ministrar um curso pelo IBPJU. Aí a gente está organizando aí. E vai sair o meu. As pessoas estão perguntando do meu curso, gente. É porque, assim, essa época de pandemia deu uma bagunçada na vida e agora eu quero fazer um curso do INSS digital diferente. Não mais só de INSS digital. Falar de reabertura no módulo só de reabertura. Falar de consulta, por exemplo. Tem muita gente que não sabe consultar uma carta de concessão, não sabe consultar crédito, né? Me mandaram a pergunta assim, Lívia, com a decisão do INSS eu posso ir para o banco? Pode, você pode ir para o banco. Mas conversar com o cliente para ver se vai pagar tudo, sabe aquela confusão dentro do banco? Então, primeiro você consulta o histórico de crédito, bem antes do seu cliente chegar, deixa tudo impresso, bonitinho, com a carta. Então, tem gente que não sabe fazer isso ainda, né? Tem gente que não sabe consultar histórico de salário de maternidade, porque é diferente. Travou? Vamos ver se volta. Deixa eu ver se volta. Travou. Voltou? Voltou? Me digam se voltou. Já estão me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Me ouve? Não tá me ouvindo. Voltou, gente? Vocês estão me ouvindo? Digam aí se vocês estão me ouvindo. Ah, tá normal. Então, eu quero fazer um curso mais completo, tá? Algumas dicas de prospecção, dicas de organização também, né? De escritório, como é que eu faço aqui. Eu quero compartilhar mesmo as minhas experiências. Então, é um curso que vai demorar um pouquinho mais para eu montar. Eu posso ir montando e soltando os módulos aos poucos. E, assim, agora na época de pandemia, é tanta gente vendendo tanta coisa que eu fico meio agoniada também, tá? Vou ser sincera para vocês. Mas a Bruna já me fez o convite, então, pelo menos do INSS Digital, esse da parte de processo, a gente vai fazer lá pelo IBDJU. E eu acho que eu acabei, né? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que eu falei, assim, tudo que hoje não tem como aprender, assim, numa live de 1 hora, mas a gente elucida algumas coisas, né? Abre... Então, a gente vai tentando... O antigo não está mais disponível, porque ele, inclusive, está desatualizado. E eu estava gravando o curso, só que aí veio o decreto 10.410, aí se eu tivesse gravado, eu tinha perdido o curso todo agora. Então, eu vou atualizar pelo decreto, por todas essas... Eu estava querendo esperar sair IN nova para fazer, porque pode mudar o regramento do processo. Pegar CNIS no meu INSS, só pelo meu INSS. As informações individuais do cliente você só vai conseguir no meu INSS. O INSS Digital é um portal processual. É um portal para você fazer requerimento, acompanhar requerimento, fazer pedido de serviços e benefícios. Com a decisão pode ir para o banco? Sem som? Ah, você está sem som. Entendi. No Legale vai ter também um módulo meu de INSS Digital também. Estão me perguntando só com a decisão pode ir para o banco. Eu, inclusive, falei, eu acho que estava sem som na hora. Você pode ir com a decisão, mas o ideal é que você consulte o histórico de crédito para ver se o INSS pagou correto, pagou da DE. Pagou da DE. Eu que agradeço a Bruna pelo convite.
ótimo, Deus. Obrigada mesmo, eu adorei. Eu gosto de fazer live. O problema é que eu não tenho um limite para live, que eu quero fazer 2, 3, emendar, falar tudo que eu sei de uma vez, assim, numa pegada só. Então, quem me perguntou com a decisão, é bom você consultar o crédito, saber se o INSS pagou correto, se o valor está exato, se pagou da 10, se o valor do benefício está ok, entendeu? Mas é isso, o que eu pude trazer hoje para vocês dentro desse pouco espaço de tempo. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, mesmo brigando com a gente com esse negócio de internet. Aqui é para formar o coraçãozinho da Bruna. Mesmo a internet querendo dar uma rasteira, o Instagram bugando a gente, mas todo mundo ficou e ficou até o final.